Vou fazer uma série de vídeos sobre o localizador petição e queria fazer esse introdutório para a gente dar um panorama geral desse localizador. A ideia desses vídeos de instrução é para cada situação que nós devemos adotar quando da análise do localizador petição. Nesse primeiro vídeo, então, um panorama geral desse localizador. Tá? Hoje a gente tem aproximadamente 1000 processos com localizador petição na vara. Então temos lá 954 localizadores. Atualmente eu fiz esse apanhado, em torno de 70% dos processos que estão com petição, eles estão em movimento, então eles estão na situação movimento. Uns 20% estão em localizadores suspensos ou sobrestados, e os outros 10% tem até em localizador baixado, como vocês estão vendo aqui, né, que é que eu que cuido. Tem petição em localizador em processo com situação baixado, aguarda digitalização, aguarda despacho, aguarda sentença. Até em situação apenso a gente acaba encontrando às vezes petição. Então, para vocês terem essa noção, né, de onde entra o localizador petição. E onde estão concentradas essas petições? Elas estão em todos os localizadores da vara, mas o localizador que talvez mais tenha atualmente é o AG prazo int, que é o localizador que nós deixamos o processo após fazer a intimação eletrônica. Então eu vou separar aqui o AG prazo int e petição. Então, olha lá, atualmente nós temos 339 processos nesse localizador. Então, para quem trabalha com o AG prazo int, reforço a questão dos filtros, né, para mostrar os processos. Então, eu costumo deixar, além dos autores e réus, né, também o último evento, número de dias na situação, situação do processo, né, se está em movimento, se está suspenso, se está baixado, juízo federal substituto e o número da linha também, para organizar aqui é mais fácil. Então vamos lá. A partir de agora, isso eu vou passar na reunião da inspeção, eu vou começar a avaliar a questão das metas de bonificação mensalmente com relação à petição, decurso de prazo e juntada. E também dos ARs, depois eu vou comentar. Mas a partir de agora, a partir de maio de 2020, todo último dia do mês, eu vou avaliar então a questão do localizador petição, se realmente está sendo cumprido o prazo de análise dele, que atualmente é de 20 dias no máximo. Tá? Então não deixem para analisar o localizador depois, no final do bimestre. Façam isso com regularidade, de forma que não se acumule. Porque a gente sabe que a petição entra dezenas, às vezes centenas por dia na vara. Então não procure ter regularidade nessa análise, mesmo que seja uma vez por semana. Mas tenham essa regularidade. Já também me reclamaram, são muitos processos no localizador e é difícil a gente filtrar pelo número do processo, que é a nossa divisão interna. Uma dica é, se você tem essa regularidade na análise, use lá o filtro último evento e coloque para ordenar por evento ascendente, temporal, é uma ascendência temporal. Então vocês vão lá ver os processos, né? Tem petição de 13 de abril, 14 de abril e por aí vai. Se você tem essa regularidade na análise, você não vai se preocupar em olhar todo dia esses que são os mais antigos. Se você fez esse filtro, você vai olhar só a partir da data que você viu a última vez. Então esse filtro funciona bem. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de olhar o petição todo dia, mas agora por conta da inspeção acabei não olhando ainda essa semana. Então eu sei que até sexta-feira, que foi dia 15, eu estava com as minhas petições em dia. Então é claro que eu não vou ficar olhando desde o início aqui, das primeiras linhas do localizador,
porque esses são mais antigos, eles estão lá de 20 de abril e tal, e eu já estou lá no dia 15 de maio. Então, eu vou direto nessa data, 15 de maio. Eu vou lá buscar 15 de maio. Então, eu vou lá nas últimas colunas, nas últimas telas, para encontrar esse processo. Então, tá lá, tá aqui nessa tela aqui, próximo do dia 15 de maio. Tá? Mais uma tela, terceira tela. Então, tá mais ou menos por aqui. Então, nessa data que eu vou concentrar o início da minha atividade de análise da petição. Então, isso para ajudar a filtrar, porque a gente sabe que tem muitos processos nesse localizador e que nem todos que estão ali são da nossa responsabilidade em razão daquela divisão interna que considera lá a última dezena antes do hífen lá como responsabilidade de cada um, ok? Então, nos próximos vídeos, nós vamos tratar individualmente de cada situação do localizador petição, de forma que a gente consiga abranger a maioria dos casos e dos andamentos que nós temos que dar na vara.